Bom, então vamos supor que você é uma pessoa comum que vive na Europa no século XVIII. Trabalha a porra do dia inteiro, passa fome e não consegue sustentar sua família direito. Você vive dessa forma por pura vontade divina e por isso só te resta aceitar isso. O rei foi escolhido por Deus, por isso você deve adorá-lo e não reclamar. Eu acho bom você nem questionar isso, porque a verdade é absoluta. E tá escrito tudo aqui, ó. E aí, parece um bom estilo de vida pra você? Bom, pra muita gente não foi, cara. Mas surgiu uma luz no fim do túnel, e essa luz foi o iluminismo. Fala galera, estamos aqui novamente, estou gravando num cemitério. Mas por que iluminismo, Slow? Bom, por alguns motivos. O primeiro é que esse vídeo vai ser muito útil para me servir de base para os próximos não sei quantos vídeos que eu vou fazer em relação à história e tal. Segundo, que muita pouca gente sabe o que significa isso. A maior parte das pessoas só aprenderam, tipo, pra passar na prova do ensino médio e depois nunca mais ouviram falar nessa porra e ficaram traumatizados até hoje com esse assunto. E o terceiro é que esse assunto é importante pra caralho pra compreensão da sociedade hoje. Pô, o vento tá foda hoje, puta que pariu. Pra você entender por que a gente pensa assim hoje, por que a nossa sociedade é assim, você precisa entender essa fase do iluminismo, sacou? Bom, então vamos lá. Durante o período da Idade Média, as sociedades se desenvolveram cada vez mais baseadas em apenas dogma. As religiões acabaram se entrelaçando cada vez mais ao poder dos reis, fazendo líderes absolutistas, em que eles tinham poder de tudo. Eles tinham poder político e passaram a ter o poder espiritual também, pra controlar o destino das pessoas totalmente. Bom, a desigualdade social era cada vez maior, tá ligado? Onde clero e nobres viviam nos castelos maravilhosos, nas festas, sendo servidos por servos, e às custas do povão, que ficava cada vez mais na merda, sendo explorado com um imposto cada vez maior, ganhando na miséria. E esse sistema maravilhoso era mantido por um fator muito simples: a ignorância. Existe uma frase muito famosa: saber é poder. Ah, tô ligado, estudar pra medicina e ficar rico. Não! Se você interpretar o mínimo de sentido que essa frase fornece, tá ligado? Ela significa que se você tiver acesso a algum tipo de conhecimento específico, você pode usar esse conhecimento para controlar qualquer pessoa, qualquer povo, se você souber usar ele. Ah, então é só estudar muito para ter poder. É, pode até ser, mas existe um outro jeito de você fazer. Ao invés de você correr atrás de muito poder, é você impedir que as outras pessoas corram. Você fazer o monopólio do conhecimento. Tá ligado as amigas feias, que chamam as amigas mais feias ainda para sair com elas só para ela parecer um pouco mais bonita? É tipo isso. Essa manipulação do conhecimento se deu por muitos anos de uma forma muito simples. George Orwell fez uma metáfora muito interessante no livro dele, A Revolução dos Bichos, que é um livro bem famoso, que acontece uma revolução na fazenda e os animais resolvem se organizar para montar um novo sistema. Então os únicos animais que sabiam escrever foram os que resolveram ditar as regras, escrevendo essas regras no muro. Logo eles manipulavam o que estava escrito no muro o tempo inteiro e só eles permaneciam no comando, sacou? Sacou? Naquela época a maior parte da Europa era analfabeta, sacou? Então tipo, era muito fácil qualquer bispo chegar e ditar uma regra, cagar uma regra falando que estava escrito na Bíblia. O rei foi escolhido por Deus. Não fique triste por sofrer e ser explorado nessa vida, pois Deus tem algo melhor pra você após a morte. Tá tudo escrito aqui. Claro, pra manter esse sistema paradisíaco pra quem se beneficia dele, infernal pra quem é oprimido por ele, uma coisa é muito necessária: você cala a boca de qualquer pessoa que tenta se opor a ele. E pra melhorar ainda mais a manipulação do povo, era dito que Deus estaria sempre te observando a qualquer momento, em todos os lugares que você estiver. Vai estar avaliando todo o seu comportamento e os seus pensamentos, pra saber se você tá andando na linha mesmo. Caso não, você sofrerá pelo resto da eternidade no mármore do inferno. Sem contar que todas as desgraças que acontecessem na sua vida seria só parte de um plano de Deus. Então há você de simplesmente aceitar isso e não questionar. Pra que dúvidas? A verdade está toda aqui. Tá, mas por que você acha que isso é a verdade? Que ela foi escrita por Deus? Tá, e como você sabe que foi escrito por Deus? Está escrito na Bíblia? Hã? Mas ainda bem que existem pessoas corajosas, pensantes na história da humanidade. Foram essas pessoas que começaram a expor as suas ideias com o objetivo de fazer uma reforma geral na sociedade, tá ligado? Começar tudo de novo. E essas ideias posteriormente ficariam conhecidas como ideias iluministas. Em outras palavras, lutar contra a ignorância das pessoas. Um dos pioneiros do iluminismo foi John Locke. Não, esse não. Foi um filósofo inglês que defendeu a ideia da valorização da racionalização e dos direitos naturais do homem. Ele escreveu sua obra
2 tratados sobre o governo, sobre a importância da utilização da razão do homem, como que ela é a única responsável por moldar a nossa sociedade, aliás, a nossa realidade. E além disso, ele aplicava dentro dos direitos naturais do homem a liberdade. Todos os homens nascem livres, todos os homens nascem iguais, todos os homens têm direito a uma propriedade privada, ele defendia. Mais fácil avaliar o espírito de qualquer pessoa pelas suas perguntas do que pelas suas respostas. Uhul! Yeah. Pra época, isso é um belo tapa na cara, mano, de quem só tem resposta. Mas seria possível pensar e elaborar ideias numa sociedade onde não existe liberdade de expressão? Eu desconfio que a Terra não é o centro do universo. Fogueira! Pouco tempo depois, o francês Voltaire já surgiu com as suas ideias de liberdade. Publicou mais de 70 obras, e em muitas delas criticando a intolerância da igreja em relação à liberdade de expressão. Quase não existia naquela época. E a prova disso é que ele foi exilado da França por defender essas ideias. Posso não concordar com nenhuma palavra que dissestes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Mas só essas ideias revolucionárias não bastam. Você acha que um ser todo dotado de poder, que acredita ter sido escolhido por Deus, iria algum dia aceitar calado opiniões que fossem contra as dele? Corte a cabeça dele! Por isso surgiu o francês filósofo Montesquieu. Publicou a sua obra O Espírito das Leis. E uma bela proposta. O poder deve ser dividido em 3 corpos diferentes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Coincidência, não? Dessa forma, o poder não ficaria concentrado e o equilíbrio prevaleceria. Esperto esse cara. Para melhorar ainda mais o cenário das ideias inovadoras, um cientista inglês acabava de criar uma fórmula matemática simples, perfeitamente racional, que explicaria a logística de movimento dos corpos na Terra e no universo. Ah, caralho! Esse cara é mais conhecido como Isaac Newton. Ele propôs em seu livro Princípios Matemáticos e Filosofia Natural, publicado em 1687, as 3 leis de Newton, aquela que a gente aprende no vestibular, tá ligado? Assim como a gravitação universal. Apesar dele ser, bastante religioso, ele conseguiu provar que é possível você racionalizar a ordem, da natureza de um nível muito superior que as pessoas imaginavam até então. Que é possível sempre ir mais longe com a ciência e que as respostas não precisam se limitar a um sujo e preguiçoso porque sim, Deus quis. Agora vem minha parte preferida. Desde que surge um francês filósofo chamado Diderot. Ah, foda-se, você entendeu. Ele publicou uma obra chamada, numa tradução meio forçada, Cartas sobre os Cegos para uso daqueles que o veem. Nessa obra ele explica todo o seu processo de amadurecimento, desde seu tempo deísta até se tornar ateu. E adivinha? Ele foi preso. Ah, tá que pariu, caralho. Puta que merda. Mas após conquistar sua liberdade, ele teve uma ideia genial. Se esse é o livro até então superior das respostas, eu vou compilar um livro com todo o conhecimento já descoberto até hoje. Foi nesse momento que ele começou a trabalhar com 21 anos. 21 anos. Para criar a obra mais conhecida hoje como Enciclopédia. E a obra foi lançada com 28 volumes, incluindo livros só com imagens e uma porrada de coisa. Claro, né? A vida é um pouquinho mais complexa que apenas um estalo de dedo. Só um pouquinho mais. Tá entendendo o que isso significa, cara? A enciclopédia foi uma forma sensacional de você tirar o monopólio do conhecimento das mãos da elite, sacou? A Bíblia não era mais a única fonte de conhecimento e fonte de todas as respostas. Naquele momento estava nascendo uma forma alternativa de você conseguir correr atrás disso, de você conseguir achar as suas respostas que você quiser. Muito mais plausíveis do que faça-se a luz. Genial, genial. Surgiram outros filósofos também importantes da época, como Francis Rousseau, que dizia: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Inclusive ele criticava muito a sociedade privada, dizendo que ela promovia a desigualdade social e esse era um dos fatores responsáveis para o homem começar a tornar-se mal dentro da sociedade. Marx curtiu isso. E a mesma noção que se espalhava de liberdade, de racional, de expressão, de livre-arbítrio, a ideia de liberdade econômica também surgiu. O escocês Adam Smith publicou um livro que ficou muito conhecido na história da economia humana até hoje, que é o chamado A Riqueza das Nações, onde ele explicava que a economia deveria ser livre de qualquer intervenção do governo, onde ele usou a famosa expressão da mão invisível, onde a própria natureza do comércio, da procura e da oferta iria regular a economia de uma forma natural. Olha lá, olha lá, olha lá. Crise de 29 dando tchau lá. Então, meu irmão, se liga só nesse conjunto de ideias fodas, tá ligado? Era tudo que o povo da época queria ouvir e ouviram. Naquele momento o ninho já tava pronto pra explodir merda pra todo lado. Só faltava uma faísca pra explodir a merda. E essa faísca aconteceu, foi na Revolução Francesa,
e a coisa foi feia pra caralho. Feia pra caralho. Oh, desculpa os mortos aí, o palavrão. Mas não só na Europa, as ideias iluministas foram se espalhando pelo mundo inteiro. Mais rápido que música brasileira ruim. Não, pera aí, nem tanto. Elas chegaram na América do Norte já, tipo, incentivando fortemente a Revolução Americana. Quanto é que a Carta de Independência dos Estados Unidos foi feita, tipo, baseada praticamente em cima de ideias iluministas. Thomas Jefferson, o cara que escreveu a carta, chegou, tipo, a declarar que John Locke e Isaac Newton foram duas das 3 pessoas mais incríveis que já existiram na história da humanidade. Olha o amor do maluco. Essas ideias estavam bombando tanto, cara, que mesmo sem televisão, internet, WhatsApp, rádio, elas chegavam nas colônias brasileiras, tá ligado? A galera que na época ia estudar, fazer universidade na Europa, já ficava ouvindo as ideias lá, tipo, ficava sabendo da revolução ideológica que tava acontecendo e voltava pro Brasil e trazia essas ideias pra colônia. Cara, você não sabe o que eu ouvi lá na Europa. Pô, o quê? Fala aí, mano. Uma palavra chamada igualdade. Quanto é que isso acabou estimulando as revoltas aqui também, como a Inconfidência Mineira, Tiradentes, tá ligado? Conjuração Baiana também, entre outros. Mas tudo terminou em merda, como tudo no Brasil termina. Mas problemas à parte, os princípios iluministas foram essenciais também para formar a nossa Constituição brasileira. Artigo 5 da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Tão lindo se fosse verdade. E agora, para finalizar, o grande renomado filósofo Immanuel Kant escreveu com as suas palavras um ensaio esclarecendo o que era o iluminismo. Kant era foda, hein? Simplificando, foi basicamente isso. O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma condição em que encontram-se incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente de outrem. Tenha coragem para fazer uso da própria razão. Então, só para ter certeza que você entendeu direito, eu vou explicar um pouquinho melhor. Enquanto você continuar sendo covarde ou incapaz de fazer uso da sua própria razão para concluir suas ideias, você ainda vai ser uma pessoa nas trevas, uma pessoa que não tem uma mente iluminada, uma pessoa com um senso de um milênio atrás. Se você continua ignorando e fechando os olhos para todo e qualquer tipo de informação nova que surge para você e prefere viver no seu mundinho onde só existe um livro na sua estante, você é uma pessoa que está estagnando a sociedade. Se você continua idolatrando líderes e doutrinas religiosas como se elas fossem divinas e superiores a tudo, abertas de razão, você não é muito diferente das pessoas que viviam e eram exploradas na miséria na Idade Média. Então eu te faço uma pergunta: é isso que você quer para a sociedade hoje? Você quer eleger líderes religiosos para nossa política pelo simples fato deles serem líderes religiosos? Você quer juntar novamente a política com a espiritualidade, ignorar completamente toda a luta de milhares de pessoas por mais de 3 séculos que se passaram? Uma luta para que hoje você tenha o direito de usar a sua razão e expressá-la quando você quiser. Mas isso só você pode fazer. A parte desses caras já foi feita, tá ligado? Agora você decide escolher se você quer se iluminar e caminhar pra frente junto com a humanidade, ou se você prefere se esconder nas trevas da sua mente e ser derrotado pelo passado. Isso é o iluminismo.